Vamos ler aqui, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: Acautelai-vos, que ninguém vos engane. Mais adiante um pouco, versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Amém. Podeis tomar assento, irmãos. Eu quero uma vez mais louvar, adorar ao Senhor, por esta noite estar aqui neste santuário, esta casa de oração, e me alegro em ver quase que todos os assentos tomados, sinal de que o povo, a igreja neste lugar, não só quer adorar ao Senhor, como quer ouvir a sua voz. E isso é muito bom, quando observamos que os cristãos têm boa saúde espiritual. Aleluia. Meus irmãos, eu quando vinha para cá, eu já vinha trazendo na minha mente alguma coisa, pastor Cláudio. Uma palavra. Mas no meio do caminho eu vim meditando em algumas coisas que tenho visto, tenho ouvido, que o noticiário tem mostrado, e o Espírito de Deus colocou no meu coração, até chegar aqui, uma frase: alerta o meu povo. Aleluia. Confesso que eu, quando vinha, eu cheguei a liberar algumas lágrimas, porque vinha meditando nos acontecimentos e vendo a iminente volta de Jesus para buscar a sua igreja. Glória a Deus. E nesta noite eu quero convosco meditar um pouco na palavra de Deus, trazendo aos nossos corações um despertamento, porque nós já estamos vivendo a última hora. A igreja de Jesus está vivendo a última hora aqui na terra. A maioria dos irmãos que me conhecem sabe que eu não sou pregador. Eu sou ensinador da palavra, eu gosto de ensinar a palavra. E quem sabe hoje você vai aprender um pouco mais alguma coisa. Mas com certeza Deus quer nos dar um chacoalhão, quer nos acordar. Porque Jesus está chegando. Aleluias. O Evangelho de Mateus,
no primeiro versículo que li, o versículo de número 31, ou melhor, versículo de número 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Para que nós entendamos a razão dessa pergunta, Jesus estava no templo, junto com seus discípulos. E o templo em Jerusalém era um local muito frequentado, tanto por judeus, habitantes de Jerusalém, como prosélitos, como judeus que vinham de outras regiões. O movimento na cidade de Jerusalém era muito grande, e uma das atrações era o templo, que era um orgulho para o povo de Israel. Templo que foi criado, foi construído por Herodes. Jesus estava ensinando no templo, e dentro dos ensinos de Jesus estava alguns ais, algumas censuras. Capítulo 23, nós podemos encontrar algumas censuras feitas por Jesus aos mestres, aos ensinadores, aos fariseus, aqueles que se consideravam portadores da maior e melhor religião, da verdade, entre aspas. Eles consideravam-se os melhores, que eram os fariseus. E Jesus começou a ensinar o povo, e dentro dos seus ensinos, ele se voltou aos fariseus e começou a pronunciar alguns ais. Os discípulos de Jesus estavam muito atentos. E quando Jesus termina os seus ensinos, que eles saem do templo, do lado de fora, os discípulos chamam a atenção de Jesus e para a magnitude do templo. Realmente era muito bonito. Na sua época, o templo em Jerusalém era considerado uma das 7 maravilhas do mundo. E eles chamam a atenção. Olha, mestre, que beleza. E Jesus olha para eles e diz: vocês não estão vendo tudo isso? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. A expressão de Jesus foi cumprida no ano 70, sob o comando do general Tito. Pedra por pedra foi derribada. Mas talvez alguém até pergunte: mas pastor, por quê? Precisou tirar pedra por pedra. Até o alicerce, a base. Pedra por pedra foi removida. Por quê? Porque o templo era de uma beleza e de uma riqueza tão grande, que entre as fendas de uma pedra para outra tinha ouro. Era tudo coberto em ouro. E por essa razão, eles fizeram questão de derrubar tudo para saquear o máximo que pudessem. E Jesus, depois de falar sobre essas coisas aos seus discípulos, ele se retira e vai para um local que era hábito de Jesus, ao ar livre, no Monte das Oliveiras, se reunir com seus discípulos, com seus seguidores, e traduzir a eles os ensinos. E sentado lá, os seus discípulos lhe fazem uma pergunta. É essa pergunta que nós acabamos de ler. Quando serão essas coisas? Que sinais ou que sinal haverá da tua vinda? Vejam,
são discípulos de Jesus, são judeus que estão fazendo perguntas para ele, que estão querendo saber quando é que isso vai acontecer. E Jesus cuida primeiro em alertá-los e dizer: acautelai-vos, para que ninguém vos engane. A sequência dessa leitura mostra Jesus alertando que surgirão muitos pregadores, dizendo que chegou em nome dele, dizendo eu sou o Cristo. A expressão de Jesus dizendo eu sou o Cristo aqui, não é exatamente, olha, eu sou o Filho de Deus. Não. Cristo, na expressão de Jesus aqui, é eu sou ungido. Eu sou ungido. Creia no que eu estou falando, porque eu estou falando o que Deus mandou, porque fui ungido por Ele para isso. Surgirão muitos dizendo isso, disse Jesus. Então tomem cuidado. E eu convidei os irmãos a irem para o versículo 36. Quando Jesus diz, depois dele dar todas as orientações, falar sobre alguns sinais, ele diz, olha, daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu. Nem os anjos do céu. Por quê? Existia um grupo de anjos, existe até hoje. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os temem e os livra. Cada um de vocês tem um anjo que acompanha. Onde quer que você vá, tem um anjo que é o seu guarda-costa. Nós não precisamos contratar guarda-costa. Eu fico preocupado, eu fico com uma interrogação, pastor Cláudio, quando vejo os pregadores 5 estrelas andando com 2, 3 jagunços. Para mim é jagunço. Com certeza eles já dispensaram o anjo. E eu posso garantir que quem anda com guarda-costa, o anjo de Deus está longe dele. Porque a Bíblia diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então há dois grupos, há o grupo dos anjos que estão aqui trabalhando, atuando como espíritos ministradores a favor daqueles que hão de herdar a salvação, e existem anjos que estão lá no céu, que assistem diante de Deus constantemente lá. Jesus está dizendo que nem eles sabem, mas unicamente o Pai. É só Deus que sabe a hora. É só Deus que sabe o momento. A terra está como que embriagada, está cambaleando diante de tudo que está acontecendo, mas ainda não chegou o momento exato. Na hora certa Deus diz, desce filho, vai encontrar a noiva. Aleluia. Aleluia. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Porém, daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho. Aí Jesus se coloca até entre eles, como filho, como homem. Jesus, como homem, não sabia. Naquele momento, Jesus não sabia o momento, não sabia a hora. Ele não tinha detalhes. Mas unicamente meu Pai que está no céu. Agora observe que a pergunta dos discípulos: quando será? E que sinal? Jesus responde a primeira pergunta, olha, ninguém sabe. Quem sabe é o Pai. Agora ele responde a segunda: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus começa a discorrer sobre esse assunto. Como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, os dias de Noé,
anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Interessante que dentro do contexto, ou nas entrelinhas, como foi nos dias de Noé, existem fatos que não estão completamente descritos aqui. Como foi os dias de Noé? Os dias de Noé, a terra estava vivendo uma crise de fé. A Bíblia diz que Deus olhou um justo, procurou um justo, só um em toda a criação até aquela época. Não encontrou um. Mas de muito vasculhar, ele viu que havia alguém que tinha um pouco de temor no coração, e este homem era Noé. Porque a terra estava, você pode encontrar isso lá no livro do Gênesis, corrompida e violenta. A violência e a corrupção tomou conta da terra. Não existia fé. Aí a violência e a corrupção tomou conta da terra. E Deus então se propôs a destruir a terra. Destruir a terra. Interessante que nos dias que Jesus falou acerca desse assunto, acerca desse sinal, exatamente como foi nos dias de Noé, vai ser a minha volta também. Vai estar acontecendo tudo naturalmente. Todo mundo trabalhando, é lógico, é certo que a gente está vendo aí uma crise nas indústrias, no comércio, em todos os lugares, muita gente desempregado. As últimas estatísticas mostram mais de 13 milhões de brasileiros desempregados. São sinais, não é? Mas a vida está sendo levada naturalmente. Casam-se, dão-se em casamento, come, bebe, dorme, passeia, vai para Caraguá, vai para Ubatuba, enfim. Vida normal. Vida normal. E a normalidade da vida fez com que todo mundo ficasse desapercebido. Talvez seja isso que está acontecendo, que esteja acontecendo no âmbito da igreja de uma forma geral. Não me refiro à igreja local, mas à igreja de uma forma geral. Não se fala mais tanto em arrebatamento da igreja. Não se fala na volta de Jesus. Nós nos envolvemos tanto com as coisas daqui que nos esquecemos que o tempo está acabando. Jesus está chegando. Jesus está voltando. Nos dias de Noé, por certo, Noé pregava. Eu já ouvi alguns pregadores até dizer que o martelo de Noé é a maior testemunha contra os seus contemporâneos, que não davam crédito e chamava até Noé de maluco, de doido, porque estava construindo uma monstruosidade daquela, tão longe do mar, e falando de um acontecimento que era desconhecido entre eles: chuva. Chuva. Irmãos,
nós precisamos pregar sobre o arrebatamento da igreja. A mensagem do evangelho é pregada. E muita gente está chamando a gente de doido. Em pleno século 21, por exemplo, eu coloco a minha indumentária para vir para a igreja. Tem gente que diz assim, olha lá, um calor desse, na época do calor, é lógico. Um calor desse, olha lá o pastor, olha lá o crente. É doido. É doido e vai adorar um Deus que ninguém nem vê. Já ouvi isso várias vezes, irmãos. Prego o evangelho para algumas pessoas, as pessoas falam, você é maluco, rapaz, meu Deus é meu dinheiro. Era o que acontecia nos dias de Noé. Chamavam Noé de louco, de retardado, de atrasado, retrógrado, enfim. São os adjetivos que eram colocados, que são colocados na igreja dos dias atuais. Mas eu quero falar para os irmãos que o que mais me levou a ficar impressionado nesses últimos dias. Eu tenho acompanhado o noticiário. Nós estamos vendo esse tempo que estamos vivendo aqui, chuva, frio, não é? Eu tenho ouvido, eu tenho certeza que alguém mais aqui deve ter ouvido esse noticiário. Os países da Europa, aqueles países que caracteristicamente são gelados, são frios. O calor está matando os peixes nos rios. Estão jogando água fria nos lugares onde tem peixes, para o peixe não morrer. O que é isso, irmãos? O que é isso? É um sinal da volta de Jesus. A Europa não está suportando, os países da Europa não estão aguentando. Estão com uma interrogação, porque eles nunca viram o que está acontecendo lá. O que é isso? É um dos sinais para os nossos dias da volta de Jesus. Da volta de Jesus. O Nordeste, na nossa região, esfriando. Chuva de pedra, de granizo. Enfim, são sinais da natureza mostrando que Jesus está chegando para arrebatar a sua igreja. Agora é interessante que nesse texto que lemos, Jesus está falando dos dias de Noé. Mas dentro desse acontecimento, antes do dilúvio vir à terra, para destruir a terra, para destruir os moradores, houve um acontecimento que não é muito percebido. Antes do dilúvio cair na terra, um homem desapareceu da terra. Enoque. E Enoque representa a igreja. É o tipo mais claro da igreja que eu vejo na Bíblia, Enoque. Porque ele viveu 300 anos. Viveu 365 anos. 300 anos ele viveu servindo a Deus. E foi arrebatado, ele sumiu, ele desapareceu. Porque alcançou o testemunho de que agradou a Deus. Ele não foi mais visto. E é dessa forma que a igreja será arrebatada. A igreja vai desaparecer. Misteriosamente a igreja vai desaparecer. E Jesus então volta, ele aparece visivelmente
para quem ficar aqui. Mas antes disso, Jesus está mostrando os sinais que nós estamos vendo. Em uma outra passagem no Evangelho de Lucas, ele fala como foi também nos dias de Sodoma. Será que nós não estamos vendo acontecer o que acontecia nos dias de Sodoma? Isso não é novidade mais para ninguém. A imoralidade está sendo instituída. Homem com homem, mulher com mulher, unindo-se em matrimônio, em casamento. O que Jesus falou está se cumprindo. Porque o próprio Jesus diz: toda a terra, tudo vai passar, mas as minhas palavras não hão de passar. As minhas palavras não hão de passar. Meus irmãos, chegou a hora. Chegou a hora em que nós precisamos procurar nos aproximar mais de Deus. Procurar uma intimidade pessoal, particular, com o Senhor nosso Deus. Procurar buscar mais consagrar as nossas vidas, para não sermos apanhados de surpresa. Porque até mesmo muitos acontecimentos que nós presenciamos, que nós ouvimos falar, nos deixa indignados. E nós não podemos ser atingidos por tais fatos. Não podemos desvanecer, enfraquecer na fé. Mas olhar para Jesus e buscar consagrar nossas vidas ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Santifica-se a si mesmo, assim como ele é santo. Igreja de Jesus Cristo aqui do Jardim Paraíso, Jesus Cristo está chegando. Jesus Cristo está voltando. E eu estou aqui hoje como um profeta de Deus para vos dizer: estejais apercebidos, não se distraia com nada, continue levando a vida, mas não deixe de estar ligado no céu, ligada no céu, atento à voz do Senhor. Porque a qualquer momento a trombeta de Deus vai soar. E nós seremos arrebatados. Depois da igreja arrebatada, será muito tarde para aqueles que ficarem aqui. Só aguarda sofrimento, dor, perseguição, angústia, tristeza por parte daqueles que aqui ficarem. Para muita gente, essa história de volta de Jesus, arrebatamento da igreja, é ultrapassado. Já tem muita gente que não acredita mais nisso. Eu estive pregando em um determinado lugar, na favela. Uma favela aqui de Jacareí. E tinha um irmão que morava nesse local e tinha um dia da semana que ele realizava cultos ali e ele me convidou e eu fui até lá. Tinha boa frequência. E estavam lá alguns irmãos presbíteros. E eu preguei no livro do Apocalipse, falando sobre a volta de Jesus. E quando terminei a mensagem, depois que encerrou o culto, um
dos amigos, um presbítero que era amigo daquele presbítero, veio até mim juntamente com ele e falou que aquele moço não acreditava mais na volta de Jesus. Obreiro. Já tinha acontecido tanta coisa, e há tanto tempo que estavam falando que Jesus ia voltar, e ele não acreditava mais. Por aí vocês vejam, há muita gente que já não acredita mais que Jesus vai voltar. Mas nós precisamos continuar esperando e crendo, porque Jesus está chegando. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia, Jesus está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Fique de pé, vamos fazer uma oração. Aleluias. Nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque nesta noite nós podemos estar aqui te adorando, te louvando, te exaltando e sendo despertados pela tua palavra. Sabemos, ó Deus eterno, por ela, que Jesus Cristo, teu Filho, está voltando para buscar a sua igreja. Prepara o teu povo, Senhor, desperta quem dorme, anima quem está desanimado, fortalece quem está fraco, Pai. Salva, Senhor, aqueles que estão duvidosos, Pai Celestial, se essa mensagem é real ou não. Meu Deus, nesta noite, que o teu Espírito continue trabalhando na vida da tua igreja neste lugar, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Podeis assentar. Muito obrigado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.